eu consegui, através daquele trabalho, de repente, salvar ela, porque ela já tinha falado até em se matar, sabe? E quando você falou ali de uma prática, eu lembrei do caderno dela, a letra dela e tudo mais, sabe? E é muito gratificante para mim. Hoje ela mora em Florianópolis. Eu tenho contato com a mãe dela, inclusive conversei com a mãe dela hoje ainda. E sempre que a gente conversa, ela fala sobre isso, que a Jéssica, né, tomou rumo na vida dela por minha causa. Isso é muito importante, é muito gratificante. Queria compartilhar isso com vocês. Nossa, até arrepiei, Alcione. Foi uma boa prática para a vida dela, né? Não só como estudante naquele momento, mas para a vida toda, né? Com uma mudança de vida, e isso é bem bacana. Vamos dar continuidade, então, que eu gostaria de ouvir vocês aí mais vezes aí, contando as histórias, as experiências que vocês têm. Mas nós temos que dar sequência aqui. E aí a gente vai começar, então, com essa pergunta. Qual a importância de uma boa prática? Vocês acham que uma boa prática ela vai acarretar no quê? Só na melhoria de ensino, na melhoria da aprendizagem, ou essa boa prática ela vai possibilitar ali outras coisas aos nossos educandos? Como, por exemplo, a Alcione acabou de colocar, né? A boa prática dela acabou dando uma mudança de vida, de perspectiva ali para uma aluna que, de repente, nem estaria entre nós, e, no entanto, ela mudou completamente a vida dela, a sua visão de vida. Então, por que será que essa boa prática ela é tão importante assim para a gente, né? Então, inicialmente, pode falar, Josi, eu já continuo. Eu achei que era para compartilhar. Mas pode, mas pode. Rapidinho, você falando isso, eu pego a fala da colega que disse, eu leciono também no ensino fundamental 1, né, nos anos finais, no 4º ano, e trabalho com o fundamental 2, 8º e 9º. E dessa vez eu peguei uma aluninha que foi minha no 4º ano e hoje ela é minha no 8º. Então, às vezes são coisas tão simples que a gente acha que nem vai marcar, que depois que, tempos que a gente pega eles de volta, é que a gente vê que marca. Então, é uma coisa bem básica, bem assim, ensinando para eles sobre os pronomes pessoais, né, do caso reto. Então, eu faço um rap com eles, para eles não esquecerem, e fica mesmo marcado. Porque quando foi esse ano, a gente teve que voltar novamente, né, no 8º com o verbo. Aí eu falava assim, gente, mas vamos lembrar, então, achando que era com todos os alunos, né? Vamos lembrar da musiquinha do rap que eu fiz, pois ela lembrou da musiquinha de todos os pronomes. Aí os alunos ficaram olhando assim, eu falava, vou ter que cantar esse rap com vocês também. Então, assim, às vezes uma coisa simples, né? E eles lembram, então marca a vida deles. É bacana. Realmente, é muito bacana. Viu como a gente tem experiências boas para contar, né? E é isso, a boa prática talvez ela não venha tão elaborada, ela pode partir de coisas simples, mas são essas atividades realmente que marcam ali, né, essa trajetória do nosso aluno. E a boa prática, ela vai possibilitar, então, uma aprendizagem ali significativa por parte do nosso aluno, né? Assim como aquela formação, né, aquela consciência crítica e reflexiva. Quando a gente pensa ali na boa prática, a gente pensa também no engajamento. Como que eu vou motivar os meus alunos, né? Como que eu vou fazer com que eles tenham ali, de repente, um melhor desempenho escolar? Então, a boa prática, ela pode proporcionar isso também. Tem alunos que, às vezes, quando você leva um trabalho, por exemplo, de repente o teu aluno não entendeu direito o que é pronome, ou até ele nem lembrava, ele consegue lembrar apenas ali do pronome eu. Mas quando você canta a musiquinha, você leva para ele essa mentalidade, né? Olha que legal, eu aprendi uma música e a música fez com que agora eu soubesse dizer quais são os pronomes. Então você leva um conhecimento de uma forma lúdica, porque a boa prática ela também pode envolver o lúdico, ela pode envolver talvez não o lúdico, mas uma atividade que seja
prazerosa para o aluno, que ele goste de fazer, né? Uma atividade mais dinâmica para que dê aquele engajamento necessário, para que estimule ali a criatividade, o pensamento crítico, para que proporcione. Deixa eu só voltar, que eu acho que eu apertei demais. Para que proporcione ali para o nosso aluno a autoconfiança, né? Por exemplo, nós estávamos trabalhando a questão dos círculos literários ali, os círculos de conversa. No círculo de conversa, eu preciso proporcionar um círculo de uma forma que meu aluno se sinta autoconfiante para falar, para que ele consiga, então, compartilhar com os outros colegas sem sentir, por exemplo, vergonha, sem que a autoestima dele seja menosprezada, ou sem com que ele fique se menosprezando a si mesmo, mas sim naquele ambiente com que ele consiga falar, com que ele se sinta valorizado, com que o outro valorize aquilo que ele está falando. Então, todos esses aspectos, eles são importantes quando a gente pensa na boa prática. É por isso que ela se torna tão importante, né? Porque ela faz ali, ela traz para a gente vários engajamentos ali de conhecimentos dos nossos alunos. Então, nós vamos ver um vídeo agora que vai trazer para a gente quais são as características que uma boa prática precisa conter, né? O que é que caracteriza ali uma boa prática, né? Nós contamos aqui várias que nós tivemos, a Alcione contou, a Josi, a Tati, né? E percebam, nenhuma das boas práticas foram iguais à outra, né? Foram diferentes, com estratégias diferentes, porque isso acontece que nós somos professores totalmente diferentes, então cada um vai ter também a sua turma que é diferente. Então, tudo isso vai contribuir para que o professor pense em uma boa prática para aquele aluno. Então, nesse vídeo, a gente vai conseguir observar aí um pouquinho e ver, né, como que essa boa prática pode ser caracterizada. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Eu coloquei direto aqui no tapete. Vou só pular o azul.
Activated using Powtoon. Vamos voltar aqui, então. Bom, então a gente viu o vídeo, né, que trouxe ali para a gente algumas coisas que a boa prática precisa ter. E a gente vê que, inicialmente, ela traz ali para a gente que ela precisa ter o quê? Planejamento, né? Não tem como você ter uma boa prática se você não planejá-la. Depois a gente tem o outro item, que é metodologia. Então, a metodologia também ela está bem presente numa boa prática. Você precisa diversificar os métodos, a forma como você vai apresentar a atividade, para que você possa também engajar esses alunos. O que é o engajamento? Já é o próximo item, né? Então, planejamento, metodologia, esses dois culminam no engajamento ali do aluno. Os recursos também, quando eles falam ali em recursos, tecnologia, né? Você pode utilizar recursos diferentes daquele habitualmente utilizados, e o compartilhamento, né? Então, são ali os cinco aspectos, as 5 características ali principais de uma boa prática: planejamento, metodologia, engajamento, recursos e compartilhamento. Então, esses 5 passos aí, essas 5 características, elas são fundamentais para que uma prática pedagógica eficaz seja também envolvente, né? Então, isso permite, né, o que os professores criem ali experiências significativas de aprendizado para todos os alunos, né? E isso vocês viram na fala das próprias colegas, quando elas ousaram trabalhar de uma outra forma, ousaram, de repente, ter um olhar diferenciado com um aluno que estava ali na sala, tudo abriu para a aprendizagem. Se abre um campo quando você faz uma boa prática para que o aluno se sinta propício a aprender. Então, é bem bacana a gente pensar, então, dessa forma aí, na questão das boas práticas, né? E a importância do compartilhamento. Uma das coisas que a gente fala ali na boa prática, o planejar a gente conhece, a metodologia a gente conhece, o engajamento, nós já ouvimos falar tanto, né? Ele está tão posto ali, você precisa engajar o aluno precisa estar participando, precisa estar motivado a realizar a sua aula, e a gente termina ali com o compartilhamento, né? Por que esse compartilhamento ele é importante? E é o que a gente tem aqui no GE, no grupo de estudo. Vocês aprendem tudo, engajam nos nossos roteiros e, no fim, vocês compartilham. Por que isso é tão importante? Porque quando você faz o compartilhamento ali da sua docência, você colabora com o teu colega. E isso é muito bom. Às vezes a gente se sente, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu já passei por diversas vezes, de chegar no meu momento ali de hora atividade e falar, nossa, eu queria trabalhar esse conteúdo, mas eu já não sei mais de que forma eu trabalho, eu já não tenho mais ideias. E esse colaborar vai te dando outras ideias, de repente de formas diferenciadas para você realizar um trabalho ali na sala de aula. E ele também vai colaborar com a sua prática, porque talvez a gente faz uma prática parecida com a do nosso colega, mas o nosso colega usa alguma coisa que você fala, nossa, que bacana, não pensei nisso. E uma outra vez que você for utilizar aquela prática, você inclui aquela característica ou aquilo que o teu colega disse. Então, é importante para que a gente tenha novas práticas, para que a gente conheça novas metodologias também, como utilizar essas novas metodologias, que às vezes nos falta isso, né? Olha, o trabalho, né, resolução de problema, eu vou trazer o resolução de problema aqui, porque em língua portuguesa, às vezes, ele é dificultoso de se usar. Você utiliza muito bem resolução de problemas lá na exatas, mas um professor trabalhou a resolução, o outro trabalhou, e quando ele compartilha com você, você vê que talvez não é uma tarefa tão difícil assim. Olha, dá para eu usar também na minha aula. Então, a gente começa a conhecer novas metodologias. É por isso que é bacana
compartilhar, porque vocês vão fazer essa troca de conhecimento, aperfeiçoar as metodologias que vocês já conhecem, conhecer outras que talvez vocês não conheçam, e isso resulta no quê? Numa melhoria de aprendizagem. Para quem? Para o estudante que está lá na nossa sala de aula. Então, tudo isso vem com esse compartilhamento. Por isso que quando a gente fala, vamos compartilhar lá na última semana, e aqui no curso, o compartilhar, ele tem um peso na nota, por exemplo, um ponto da implementação é o compartilhamento. Por quê? Porque tem professor que às vezes não gosta de compartilhar, mas é importante para que você também mostre o seu trabalho para o outro. E para que ali exista uma troca de ideias, um outro professor ele pode te dar mais ideias ainda, ele pode sugerir, olha, professora, que legal o teu trabalho. Então, olha, numa próxima vez pode fazer isso, isso e isso. Você pode aprender com a prática do outro, então é muito importante. Então, dentro dessas boas práticas, o compartilhamento, ele não pode ficar de fora. E, aliás, para nós docentes, o compartilhamento, ele é a melhor parte da boa prática, porque é a parte que nós aprendemos muito, né? E eu acho que o compartilhamento, ele é a essência desse modo de formação que nós estamos submetidos, que é o grupo de estudo Formadores em Ação. Então, sabendo disso, né, nós vamos conhecer uma boa prática, né? Então, olha só, como já vimos, compartilhar práticas pedagógicas exitosas é essencial para o desenvolvimento da educação. E como diz Paulo Freire, a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática, né? Então, por isso, hoje a gente trouxe a prática da professora Poliana dos Santos Silva de Lazari. Ela trabalha no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Mylon Medeiros, e ela desenvolveu uma atividade com os alunos de redação e leitura na segunda jornada, né, dentro da temática aqui de redação e leitura, utilizando a metodologia do plano de animação. O trabalho dela foi desenvolvido com o 8º ano do ensino fundamental, e nós vamos conhecer agora, então, a boa prática aí da nossa colega. Deixa eu só abrir aqui para vocês o link. Deixa eu só compartilhar com vocês. Como está só aberto, eu vou colocar para apresentar, tá? Para ficar maior, vocês poderem ver. Vamos lá, então. Então, essa é a boa prática da Poliana. Características gerais, algumas que eu já falei ali, né? Então, o nome da professora, a Poliana, ela era cursista do formador Valdemir Fernandes. O colégio que ela aplicou foi o Cívico-Militar Professor Mylon Medeiros, do NRE de Cornélio Procópio. De repente, até tem aqui no nosso grupo alguém que conheça aí a professora Poliana. Bom, ali a cidade dela é Bandeirantes, né? E ela aplicou nos 3 8º anos que ela tem. Ela aplicou no 8º A, B e C da manhã. E os objetivos de aprendizagem da Poliana, então, eram participar de práticas de compartilhamento de leitura e recepção de obras literárias, manifestações artísticas, apresentando comentários de ordem estética e afetiva para a socialização de leituras e como prática inerente ao multiletramento. O objetivo específico era despertar o interesse pela leitura dos livros do Leia Paraná e estimular o gosto pela leitura entre seus pares. Como que a Poliana, então, ela começou? Ela usou uma metodologia, a metodologia que ela utilizou foi a animação de leitura. Então, quem não fez a jornada 2 vai conhecer um pouquinho dessa metodologia através do compartilhamento aqui. Ela trabalhou com atividades de animação de pré-leitura, de leitura e de pós-leitura. Então, olha só, a atividade de pré-leitura que ela trabalhou foi a rodada de livros. Como que ela fez essa rodada de livro? Ela apresentou, então, 3 obras a partir das capas dos livros feitos pela professora para estimular a escolha de um livro pelos grupos. Então, cada grupo tinha que escolher um livro para ler, e aí ela
apresentou esses livros através de capas, né? E a partir dessas capas, os alunos, então, foram motivados à leitura. Em grupos, os alunos fizeram o planejamento e a elaboração do momento TikTok dos livros da obra selecionada para motivação leitora. Então, eles ainda fizeram um momento TikTok, né, ali dessa obra que eles selecionaram para ler. Leitura. A leitura, então, ela foi realizada na íntegra, nas aulas e em casa. Então, durante as aulas do Leia, eles leram, mas ela também deixou ali uma parcela da leitura para que os alunos fizessem em casa. O pós-leitura, ela trabalhou com atividades de apresentação dos vídeos e jogo. Então, a gravação e socialização dos vídeos, aqueles vídeos do TikTok que eles fizeram, agora no pós-leitura eles iam apresentar, e um jogo gamificado com a retomada dos aspectos das 3 obras literárias. Então, ela também trabalhou um jogo ali, retomando ali os aspectos das 3 obras literárias. O plano de ação, ela deixou o link do plano de ação aqui na implementação dela. Então, esse link aqui, ele vai direto para o planejamento dela, tá? Que é aquele plano de ação que vocês estão fazendo na jornada passada. Os professores que estavam realizando também fizeram um plano de ação, tá? Bom, na descrição dela, ela colocou que para apresentar o projeto, ela utilizou slides produzidos no Canva. A gente já vai ver os slides que ela produziu. E, a partir daí, ela buscou montar, então, a sua apresentação motivadora, com a utilização de imagens, cores diversificadas, músicas e GIFs. Também inseriu imagens de capas dos 3 livros selecionados e a sinopse de cada um, apresentando também o momento TikTok. Então, aqui, ó, ela já deixou um link, né, dos slides que ela utilizou. Então, nós vamos clicar aqui para conhecer ali esses slides. Como é no Canva, ele vai tá colocado aqui no Canva. Eu compartilhei, ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas ó, já carregou, tá? E a gente vai conhecer agora, então, como foram esses slides. Então, ela começou ali com os slides. Opa, acho que eu apertei isso aí. Bom, então, o primeiro slide, vocês viram ali que ela colocou um toquezinho, uma musiquinha, para poder dar essa pegada de suspense, que já dava as características ali dos livros que ela teria escolhido. No slide 2, continua. Vou só tirando aqui, porque senão a musiquinha vai ficar tocando e eu não consigo falar, tá? No 2, ela colocou, então, ali a introdução, né? Que seria, olha, vamos conhecer alguns livros do Leia Paraná. E daí ela já deixou o link ali do Leia Paraná. Na sequência, vou só colocar grande de novo para vocês verem. Depois eu diminuo. Na sequência, ela colocou ali, ela montou ali, né, uma capa ali, ela tirou um print do Leia Paraná e colocou, daí montou bem grande, colocou bem grande Leia Paraná, montou num slide ali com várias cores, né, para deixar bem atrativo ali para os alunos. E na sequência, ela apresentou os livros que ela gostaria que cada equipe selecionasse um para a leitura. Então, vou aumentar também aqui só para vocês verem como ficou esse slide. Olha lá. Então, os 3 livros que ela selecionou foram O Homem Estranho da Casa ao Lado, Frankenstein e Jeremias Pelé, tá? Então, esses foram os 3 livros. A seguir, ela apresentou a sinopse ali, um trechinho de cada livro.
Então, eu só vou passar, tá? Então, olha aqui. Esse aqui é a sinopse do Homem Estranho da Casa ao Lado. Depois eu tenho... da sinopse do Homem Estranho da Casa ao Lado, eu tenho a sinopse ali do Frankenstein. A do Frankenstein, ela ficou um pouquinho maior, né? Deu 3 slides. E depois a sinopse ali do Jeremias Pelé. Então, a sinopse que ela colocou aqui eram trechinhos ali, ó, bem curtinhos. Olha, Jeremias Pelé, vencedora com o melhor HQ no Prêmio Jabuti, trazemos esta reimpressão numa reinterpretação ousada, porém necessária. Como enaltece Maurício de Souza em seu prefácio, o roteirista Rafael Calça e o desenhista Jefferson Costa dão vida a uma história forte. Então, aqui ela colocou que é uma HQ, mas ela meio que os alunos olham a HQ, às vezes eles não relacionam muito o que é a história em quadrinho ali, como gibi, e ela não deu muita ênfase a isso, porque ela não queria que os alunos escolhessem só porque era um livro que tinha várias imagens, né? Mas elas queriam que eles escolhessem ali pelas histórias. Então, na hora que ela apresentou, ela não deu muita ênfase, assim, que era um livro em HQ, tá? Deixa eu passar. Eu vou... Opa! Tô quase destruindo aqui, que eu entrei aqui, acabou. Após ela terminar, então, ali com as 3 sinopses, ela apresentou para os alunos o trabalho, certo? Eu vou aumentar de... Então, olha lá. Fez uma montagem aqui com imagens das 3 obras. E aí, no trabalho, ela colocou o seguinte. O trabalho, ele seria isso, né? Então, olha, organize grupos de 2 ou 3 integrantes. Vai parar. Mas o trabalho, ele seria, assim, bem dividido. Organize grupos, então, de 2 ou 3 integrantes. Escolha um dos 3 livros apresentados e discuta com seus colegas como apresentar o livro. Crie um vídeo no TikTok de 30 a 60 segundos apresentando o livro como vídeo privado, tá? Ela colocou essa especificação de vídeo privado para que não fosse a público para os alunos fazerem ali no intuito da atividade escolar mesmo. Você também pode criar o vídeo em outros aplicativos. Envie seu vídeo para o professor. Então, depois que eles fizessem, eles tinham que enviar ali o link do vídeo para o professor. Então, ela, depois de toda a apresentação dos livros, das 3 sinopses, ela começou a apresentar o que é que os alunos iriam fazer de trabalho, tá? Aí ela colocou um outro slide com a data de entrega. Quando vocês vão entregar esses vídeos? Então, ela deu um tempo ali para eles, né? Dia 25/7/2023, e também colocou um valor ali para a atividade, né? Os vídeos não devem ser publicados para o público em geral no TikTok. Todos os vídeos serão apresentados somente em sala de aula. Por que também? De repente, para ser apresentado em todo o TikTok, muitos alunos não gostariam de fazer. Então, foi feita uma coisa privada, que era realmente para ser trabalhada em sala de aula. E como ela propôs fazer um vídeo de TikTok, ela pensou assim, como que eu vou pedir algo para os meus alunos, sendo que eles não sabem como fazer, não viram nenhum modelo. Então, ela se propôs a fazer um vídeo, e ela fez um vídeo de exemplo para que os alunos dela então, vissem ali como poderia
ser realizado um livro, era o vídeo. Era algo bem simples, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês o vídeo que ela fez. Foi o vídeo de TikTok que ela mostrou para os alunos como exemplo, tá? Então, ela mostrou, falou, se eu estou solicitando, eu preciso mostrar como é que eu quero esse vídeo. Então, ela mostrou ali mais ou menos uma das ideias, porque no TikTok você tem N ideias ali para fazer o vídeo. E aí ela levou esse exemplo para a sala de aula para mostrar para os alunos. Eu vou aumentar aqui e colocar o play. Oi, uma dica importante para vocês. Uma dica importante para vocês. Da autora Alaide Lisboa. Marujo, da autora Alaide Lisboa. Conta a história de Marujo, gente. Viveu diversas aventuras terríveis. Enriqueceu. Um carregador simples lá de Bagdá. Queria saber por que de Bagdá. Queria saber por que chamou ele para contar as suas histórias. Chamou ele para contar as suas histórias. Foram 7 viagens. Vamos ler? Vamos ler? Bye, bye. Bye, bye. Bom, esse foi o vídeo, então, que a professora apresentou ali como um modelo para o aluno. Foi bem simples a forma dela. Ela também falou para a gente, né, porque a gente conversou com a professora, que ela nunca tinha feito um vídeo no TikTok, então foi a primeira experiência dela, mas que ela aceitou o desafio para levar ali para os seus alunos uma, né, já que eu estou solicitando deles, então seria interessante eles verem ali como que eles podem produzir, enfim. Então esse foi o planejamento ali inicial da aula da professora. Nós vamos voltar lá para o slide agora para continuar seguindo ali essa boa prática, tá? Deixa eu só voltar aqui com vocês. Bom, aí, o que foi que ela fez? Depois que ela apresentou os livros, leu a sinopse, os alunos escolheram, eles tiveram que planejar ali como que eles iam fazer um vídeo de TikTok, também para apresentar aquele livro, né? Os alunos se organizaram em grupos e escolheram um dos livros. Então, eles se escolheram lá um dos livros da plataforma Leia Paraná, que era um desses 3 que ela tinha apresentado, tá? Alguns alunos leram durante o recesso, como ela aplicou bem naquele período de férias de junho, então ela deu essa leitura, né, ela pediu, solicitou que quem pudesse ler, poderia ler durante o recesso. Mas a maioria dos alunos não leu, como sempre, né, gente? Mas alguns fizeram a leitura ali durante o recesso. Então, quando ela voltou para as aulas, ela tentou fazer mais aulas de leituras ali, que não estavam programadas, dentro dos laboratórios. Ela tentou ir mais vezes no laboratório para que esses alunos conseguissem, então, realizar as leituras. Mas, mesmo assim, antes da implementação dela, porque ela precisava implementar para os formadores, os alunos não conseguiram terminar de ler os livros. Mas ela implementou mesmo assim, tá? Eles fizeram as atividades mesmo não tendo ali terminado. Eles terminaram depois, ela ainda colocou para a gente que eles terminaram a leitura depois dela ter feito toda a atividade, tá? Então, olha só, como era para os alunos fazerem ali as produções baseadas nos livros que os grupos escolheram, então ela trouxe alguns exemplos ali de vídeos que os alunos realizaram. Então, as produções, elas são audiovisuais e foram apresentadas na sala de aula, como parte de socialização para toda a turma, e também uma forma de uma equipe compartilhar com o restante da sala o livro que leu, e desta forma motivar outros alunos também a realizar a leitura daquele livro, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês esse primeiro vídeo. Isso que essa obra é fascinante. Jeremias Pele é uma obra feita pelo autor Rafael Calça, com um formato de HQ, criada para retratar o racismo e as dificuldades de convivência de Jeremias por conta da cor de sua pele. Mas mesmo com essa dificuldade, ele consegue superar tudo isso. Ele queria ser astronauta e amava jogar futebol, mas sofria dificuldades por conta de sua cor de pele. O gênero textual é romance gráfico e foi lançado no dia 17 de abril de 2018.
Então, como tinha o prazo de, no máximo, 1 minuto, né? Com 1 minuto ali, o videozinho já termina. Vou colocar um outro aqui para vocês verem. Melhor sair daqui. Vou colocar aqui no meio. O homem estranho da casa lá. Ué, mas essa casa não era abandonada? Por essa menina. Nossa. Meu Deus, aquele é meu vizinho. Melhor sair daqui. Esse livro tem muito terror, mistério e aventura. Com certeza você vai ficar comigo. Leia agora no Leia Paraná. A ideia era trabalhar esses vídeos bem curtinhos, né? E também os alunos tiveram ali, né, um momento de reflexão, onde foi proposto a produção de um relato individual. Então, a professora aproveitou que os alunos tinham feito esse trabalho e ela solicitou um relato individual na plataforma Paraná, na qual ia culminar ali com um dos gêneros textuais, né, do trimestre, no caso dessa série, né, do 8º ano. Então, ela já aproveitou para pedir uma das produções textuais que ela tinha que pedir ali dentro do trimestre, relacionando com o trabalho ali que os alunos fizeram. Então, eles puderam descrever toda a organização e produção dos vídeos, assim como apresentar suas impressões de todo o projeto, apontando o que consideraram bom e o que poderia ser melhorado. Inclusive, nesse momento de escrita, eles puderam dar um feedback para o meu trabalho docente. Então, para o trabalho docente da professora, ela também solicitou ali no relato deles que eles também colocassem um feedback, tá? Então, nós já vamos conhecer tudo isso. Será que tá frente? Então, um dos relatos é esse que está aqui. Eu vou pedir para uma de vocês fazer a leitura para mim. Vamos lá. Quem está quietinha aí, Madalena, passou a mão no rostinho, Madalena. Então, o mundo dos livros entrou no TikTok. Na aula de língua portuguesa, antes das férias do mês de julho, a professora Poliana nos apresentou o trabalho que deveríamos fazer para sua matéria. Tínhamos que escolher um dos 3 livros apresentados e fazer um vídeo fazendo um resumo dele. O trabalho foi muito bem elaborado e apresentado pela professora. Eu e meu grupo decidimos escolher o livro O Homem Estranho da Casa ao Lado. E para gravar o vídeo, usamos o TikTok. Nós fizemos um resumo escrito do livro para falarmos. No final, para editar, usamos um aplicativo de edição de vídeos. Tivemos alguns problemas na produção do vídeo. Erramos nossas falas várias vezes e quando conseguimos dizê-las, o celular não estava gravando. Mas, no fim, deu tudo certo. A ideia da professora foi ótima, até porque ela deu muitas sugestões e nos ajudou quando estávamos com dúvidas. Podiam ser passados mais atividades como essa, pois sempre nos divertimos bastante fazendo. Marielle Paduan Naime, 8º B, manhã. Então, esse é o relato de uma das alunas. Ela colocou vários relatos aqui, ela colocou outros relatos também, tá? Mas não vai dar tempo ali da gente ver. Então, a gente percebe, né, que daí ela vai inserir. Ela inseriu o relato como uma evidência ali do trabalho dela também, né? E daí, como último processo ali que ela tinha colocado no planejamento, era fazer um jogo como retomada do livro lá, ali, da leitura deles. Então, ela usou o WordWall para isso, e ela trouxe aquele jogo, tipo um jogo do milhão ali, um jogo para TV ali. Deixa eu só mostrar para vocês como que ficou ali o jogo dela. Vou colocar aqui num tamanho grande, ó. Ela colocou no estilo de um quiz show, né? Então, era
que era um questionáriozinho, ia passando algumas perguntas que ela ia fazendo através do Educatron, e os alunos oralmente iam respondendo, tá? Então, essa atividade ficou como uma retomada ali das leituras deles. Então, esse aqui é do Homem Estranho, da Casa ao Lado, né? Essa primeira questão que aparece aqui. Mas conforme a gente for iniciando, né? Eu vou colocar aqui qualquer resposta. Eu já demorei demais. Não coloquei resposta, ele passou para a próxima. Porque tem um tempinho, né? Esse de televisão tem um tempinho. Aí ele vai para uma outra questão. Então, vocês estão percebendo que é um joguinho que dá para fazer na sala com todo mundo e que vai perguntando características ali do livro. Nós não vamos fazer aqui agora. Foi só para mostrar para vocês, tá? Tudo que foi utilizado ali. Deixa eu voltar aqui. Eu parei meu compartilhamento. Vamos lá de novo. Pronto. E, por último, a avaliação. Então, ela fez uma avaliação em forma de autoavaliação, na qual os alunos puderam analisar cada critério organizado em tabelas com valores, tanto para as produções audiovisuais quanto para os relatos, retomando o trabalho executado por grupos e si mesmo. Então, ela fez ali uma avaliaçãozinha, também está aqui, eu vou compartilhar com vocês. Ela também acabou inserindo daí a autoavaliação como uma evidência ali do trabalho dela, né? Então, a autoavaliação foi a partir ali do trabalho né, do TikTok, dos vídeos, e aí ela fez, então, uma tabelinha, estão vendo? Essa daqui é a do vídeo, ó. Deixa eu colocar em apresentação para vocês verem melhor. Essa é a do vídeo, que tinham ali algumas perguntinhas que eles tinham que dar nota de 0 a 3, ó. Leu o livro escolhido? Nota de 0 a 3. Participou da construção do roteiro? Participou da produção do vídeo? Colaborou com o grupo sendo prestativo e responsável? O vídeo aborda trechos da história? O vídeo é criativo? O valor era de 2 pontos, então o aluno ele ia se autoavaliar através dessa tabelinha, dessa atividade. E a do relato, a mesma coisa, também uma autoavaliação, só que do relato valia 1 ponto. Seu texto tem clareza quando você lê? Consegue compreender todas as frases? Você tem erros de ortografia, palavras escritas erradas? Sua letra é compreensível? A pontuação está correta, vírgulas e pontos finais? Seu título é criativo? Então, o aluno ele ia se autoavaliar também aqui no relato, né? O valor do trabalho era 30 e o aluno deveria colocar aqui, então, a nota final, né? Da avaliaçãozinha que ele conseguiu, que ele colocou ali. Então, é um trabalho bem bacana e é um formato de autoavaliação que dá para ser trabalhado também ali na nossa sala de aula. Voltando aqui. Ela também teve um feedback ali de observação da equipe diretiva, que eles assistiram à aula dela, né? E aí eles, inclusive a tutora do NRE também assistiu essa aula, e aí elas deram um feedback ali para a professora também. É claro que o feedback a gente sabe que não é obrigatório, mas ele é bem bacana também se você colocar na tua implementação, né? Se você tiver já alguém que for observar a sua aula, você já aproveita para solicitar o feedback e colocar ali. E também ela colocou alguns feedbacks de aluno, né? Por exemplo, aqui o da Isabel, eu gostei muito desse jeito de trabalho, pois foi uma coisa mais diferente, divertida e legal. Penso que deveria ter mais trabalho desse jeito, pois eu acredito que assim grande parte das pessoas sempre fariam, né? Ela colocou resultados alcançados, e daí, como resultado, ela colocou que os objetivos elencados foram alcançados, pois os alunos se envolveram no projeto. E aí ela coloca que do 8º ano A, apenas um aluno não fez a produção, e no 8º ano B, 5 alunos não fizeram. E no 8º ano C, todos os alunos realizaram a atividade. Ficaram ainda alguns pontos a serem melhorados. Um deles ela falou do tempo, porque ela deu ali
mais ou menos um prazo que deu um prazo ali de 4 semanas, porque teve as férias, mas como eles voltaram das férias, então eles não tiveram um tempo muito grande ali para realizar todo o trabalho. Então, se ela pudesse fazer de novo, ela daria um tempo maior, que ela falou que as produções iam ficar bem melhores e tudo mais, o trabalho seria bem mais bacana. Os alunos não conseguiram terminar de ler o livro, também um ponto, por isso que ela também coloca o tempo como agravante. E também porque lá no colégio os laboratórios são bem disputados, no colégio que ela dá aula, então ela não tinha assim, uma disponibilidade fluente do laboratório. Então, isso também são pontos que ela colocou como pontos de atenção que devem ser melhorados. Mas, apesar de tudo, né, os alunos que não terminaram de ler disseram que iria continuar lendo, né, até finalizar a leitura, mesmo o projeto tendo se encerrado ali. Ela colocou como reflexão final que ela adorou a animação de leitura, que ela nunca havia trabalhado com essa forma, que os alunos interagiram muito, se divertiram com as produções e leram de forma prazerosa. E que existem pontos a serem melhorados, mas a experiência com esse projeto de implementação foi inovador. Então, é uma reflexão pessoal, final, que a gente sempre pede para que vocês façam ali, né, do trabalho de vocês. Bom, esse foi o compartilhamento aqui da Poliana, da boa prática ali da professora Poliana. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês podem perguntar. Gostaram aí da boa prática? Se quiserem dar palminhas ali nos emojis, né? Eu sei que teve gente que fez trabalhos parecidos também na minha jornada, né? Uma coisa que eu achei bem legal do trabalho da Poliana foi a organização com que ela foi colocando as coisas. Ela usou aquele modelo, porém o que ela precisava pôr, que estava além do modelo, ela linkou, e daí ficou fácil para a gente clicar também e ver o que ela queria colocar, outras coisas que não dava para pôr ali no modelo das redes. Eu como formadora, tá, gente? Estou falando isso que eu achei que foi um ponto bem positivo ali também da apresentação do relato dela. Bom, a prática é realizada, então, ali pela professora Poliana, utilizando a metodologia Plano de Animação de Leitura, teve por objetivo o trabalho de incentivo à leitura e interação. É diferente do nosso objetivo, né, gente? A gente está trabalhando a rota de conversa e o nosso objetivo é que o aluno fale sobre o livro, as impressões que ele teve sobre o livro, né? A gente vai trabalhar ali aquela compreensão um pouco mais aprofundada, talvez não tão profundamente ainda, mas a ideia é trabalhar a compreensão do aluno, os sentidos que ele conseguiu construir da leitura que ele realizou. Então, muda um pouquinho, até porque o método, né, esse não é nenhuma metodologia, o plano de animação é uma metodologia, essa ali é uma estratégia, né, que a gente está utilizando agora para trabalhar isso com os nossos alunos. Bom, então é importante, né, quando a gente fala lá em planejamento, né, é importante que a gente faça a escolha da obra e da metodologia. Então, na nossa jornada, qual foi o primeiro passo que eu coloquei para vocês, né? Foi o passo da escolha do livro. Quem é que tem que escolher? O professor faz uma pré-seleção, ele vai apresentar essa pré-seleção para a turma, mas a turma é que vai escolher o que vai ler. Lembra que eu falei que a gente inicia pela seleção? Depois da seleção, sim, é o tempo de leitura, né? Aquela atividade de ler, você tem que propiciar. Nesse tempo de leitura, você pode propiciar um dia ali no laboratório. Se eles tiverem o mesmo livro físico, de repente, que tem ali na plataforma Leia Paraná, você pode propiciar momentos de leitura presenciais também. Aí o professor pode ir trabalhando essa leitura da forma como ele trabalha ali com seus alunos na sua sala de aula. E depois, por último, o círculo de leitura, certo? Então, também na implementação de vocês tem esses passos, né? Então, primeiro, a gente percebe que a implementação dela teve a escolha das obras literárias que ela escolheu para levar para a sala. Depois, teve a vivência da rodada de livros.
que foi quando os alunos foram conhecendo cada uma da sinopse, né? Então, teve uma rodada, porque eles conheceram. E, a partir dessa rodada, né, eles puderam, então, escolher o livro que mais agradou a eles. Ela aplicou, daí, então, em sala de aula, né? Então, ela teve ali algumas etapas que foi aplicada ali em sala de aula, que foi a leitura da obra e a elaboração do momento TikTok. Eles não gravaram na escola, vocês perceberam que os vídeos não foram gravados na escola. Porém, eles poderiam ter sido gravados na escola? Sim. Né? Principalmente quem trabalha com a escola integral, teria que propiciar esse momento de gravação na escola. Ele pode sim ser gravado na escola, tá? O dela não foi, mas o planejamento ali, o roteirinho do vídeo foi feito em sala de aula, tá? E depois o momento em que eles socializaram esse vídeo para toda a turma. Eles tiveram também um momento de retomada, que foi através dos jogos, né, do quizzes que ela levou, e dos relatos escritos. O relato também acaba retomando aquela leitura e todo o processo que eles levaram para chegar até ali, né? E o momento do feedback, que foi quando ela compartilhou com os colegas a sua boa prática. Então, ela passou ali, ó, por todos os 5 momentos que a gente precisa fazer ou ter ali dentro de uma boa prática, né? Então, olha só, ainda tem em azul ali, destaca um pouquinho, ó, os depoimentos dos estudantes apresentam elementos que mostram o seu envolvimento com a atividade desenvolvida, bem como a aprendizagem no ambiente digital, desenvolvendo a autonomia e o protagonismo juvenil, contemplando os objetivos propostos de incentivo à leitura. Então, a gente percebe, né, através dos depoimentos, que ela alcançou o seu objetivo inicial e que os alunos se envolveram ali naquela atividade. E agora a gente vai fazer o nosso em ação, que ele é bem rapidinho ali. O nosso em ação é para a gente compreender que temos elementos fundamentais para uma prática exitosa, que é o planejamento, a metodologia, o engajamento, o recurso e o compartilhamento. Pensando na implementação desta jornada, vocês vão ser divididos em 5 grupos neste momento, e vocês vão acessar um link, que é o link de um slide, que eu vou colocar para vocês aí agora. Vou colocar esse link para vocês. Deixa eu só... Meu, tá demorando para mudar de um slidezinho para o outro, vocês não têm noção. Eu vou colocar para vocês o link de um slide onde vocês vão realizar o em ação de vocês, tá? Ele tá como um slide editável, porém, vocês precisam entrar com o @escola. Se vocês não tiverem com o @escola de vocês não vão conseguir acessar, tá? Eu vou colocar aí no chat, já está aí no chat para vocês, o link desse slide, que eu vou estar mostrando aqui, tá? O slide é esse aqui. Então, o que vocês vão fazer lá na equipe? Cada grupo vai escolher uma pessoa que vai ser o redator, aquele que vai anotar tudo que o grupo falar, e depois a gente vai ter uma pessoa que vai ser aquela que vai ser que pode ser o mesmo, tá? Aquele que vai anotar e aquele que vai falar pode ser o mesmo. Aquela que vai compartilhar com a gente o que vocês discutirem. Então, o primeiro slide aqui, ele está apresentando para vocês, ele coloca de novo aquele videozinho que caracteriza a boa prática. Depois aqui é o enunciado do nosso em ação. E a partir do slide 3, ó, eu tenho os grupos, tá? Então, ó, grupo 1, planejamento. Estão vendo que está aparecendo ali, ó, planejamento, grupo 1? Vou colocar maior. O que é para cada grupo fazer? Descrever 3 ações necessárias para construir um bom planejamento para a execução de uma boa prática. Exemplo, ela colocou ali, ó,
Definir com clareza os objetivos de aprendizagem. Então, vocês vão conversar e vão elencar 3 coisas que vocês acham que o planejamento precisa ter para que se tenha uma boa prática. E depois, cada grupo vai apresentar isso. Então, eu já vou colocar vocês nas salas temáticas. Vocês não vão estar nas salas temáticas por turma, porque para essa atividade não é necessário, tá? Vocês só estarão divididos em salas temáticas, ok? Deixa eu só colocar aqui certinho. Eu só estou renomeando os grupos para não ficar assim, quinto, sexto, senão vocês vão achar que ainda é os grupos das salas lá temáticas e não são, tá? Então, eu pedi, ele vai colocar vocês aí aleatoriamente. Tem um tempinho aí para vocês realizarem a atividade, então fiquem atentos. Também não é muita coisa. Terminando a atividade, vocês já podem voltar para o grupo principal, tá? Salas abertas, vocês já vão receber aí o recadinho para ir para a sala para realizar essa atividade. Pessoal, eu coloquei.
Acho que os Pedro Nogonha tá com medo, hein? E voltamos, né? Aqui para o nosso grupo maior. E agora, eu vou esperar todos retornarem. Nossa, minha câmera voltou fechada. Bom, pessoal, então a gente fez ali, vocês perceberam, né, que cada equipe ficou com uma partezinha daquela das características lá de uma boa prática, né? Então, um grupo ficou com planejamento, engajamento, outro com engajamento, outro com metodologia, né? Outro com compartilhamento. Então, enfim, cada grupo ali ficou com uma parte. Vamos ouvir agora rapidamente aí nessa contribuição, para que a gente não atrase aqui a finalização do nosso grupo de estudo, o grupo 1, 2 e 3, os redatores aí, assim que eu já deixar liberado, os redatores já podem estar falando, tá? Só lembrando que vocês têm um tempinho aí de 1 minutinho, 1 minuto e meio por grupo, tá bom? Vamos para a nossa socialização. O grupo 1, então, pode começar. Então, nós conversamos e chegamos à conclusão que, primeira coisa, ter um objetivo determinado. O segundo seria selecionar o livro e estabelecer um prazo. E a terceira seria a nossa ação, a leitura do livro na sala de aula. Eu vi que vocês conversaram bastante, Kellen, ali, né? Para definir esses 3 objetivos. Então, para ter uma boa prática, precisam ter objetivos bem claros e bem determinados, selecionar os livros, estabelecer prazo e a ação. Muito bacana. Agora a gente vai para o grupo 2, então. Grupo 2, que é a metodologia. Bem, nós colocamos lá, né, metodologia diversificar, não ficar somente uma metodologia. Nós colocamos a aula, né, expositiva, onde, né, a gente pode expor e depois ir para a prática, fazer os alunos colocar a mão na massa. A gamificação, que os alunos gostam muito, né, como metodologia ativa, para estar trabalhando com os alunos. Lenice, vamos pensar um pouquinho aqui no nosso trabalho, na nossa implementação. A gente está trabalhando com o círculo de leitura, certo? Certo. Essa metodologia diversificada seria já o círculo de leitura. Sim. Tá? Expositiva e prática. Daí, como que seria, então, dentro da nossa prática aqui, do nosso círculo de leitura, o que seria o expositivo e o que seria prático? Expositivo, primeiro você tem que expor para os alunos o livro, né, que estão lá na plataforma. E na prática, né, a partir dessa exposição, você vai conduzir os alunos para ler este livro e só não ficar ali naquela leitura, que daí você pode propor para eles, né,
trabalho em grupo, fazer sala, né, invertida, rotação por estação, envolvendo eles mais na leitura. Então, na prática, eu percebo isso, ter muito mais resultado. Não ficar somente ali atrás do computador, né? Trabalho um livro e depois eu trabalho a parte prática com eles. Nem que se seja que eles façam um trabalho em grupo, que nem eu estava trabalhando hoje, né, para a implementação do meu projeto lá, eu estava trabalhando Cimbal, Marujo. Então, eles adoraram a parte que eles puderam recontar para o outro, né, o feito lá do Marujo, e depois eles produziram isso no desenho. Então, nossa, isso é um trabalho muito bom. Eles conversando sobre o livro, o que eles leram, o que eles entenderam, o outro falava, não, mas não foi assim, não foi assim. Então, eu achei que teve muito mais resultado do que eu estava fazendo no início do ano, agora, né, a partir da primeira vez que eu estou participando do grupo Formadores Leitura e Redação, e aí eu estou vendo um resultado diferente, estou colhendo, né, um trabalho totalmente diferente do que eu estava fazendo. Muito bem, Lenice. E ali a gamificação no nosso também tem, né, gente? Os jogos Jimmy, né? Não foi cobrado na implementação de vocês, mas se vocês quiserem usar ali, os jogos Jimmy, ele serve para essa parte de gamificação, né? Que é quando a gente trabalha lá com aquelas questões, aqueles jogos que foram apresentados para vocês, estão lembrados? Sim. Do não leitor, né? Dos jogos de palavra, enfim, da oração. Vários jogos ali que a gente apresentou para vocês, ok? E a equipe 3? Deixa eu só voltar aqui e compartilhar de novo, que vocês colocaram e ele não apareceu. A equipe 3 pode falar? Quem que vai ser o relator? Eu posso falar. Meus falar, colegas podem me ajudar, caso eu omita alguma coisa aí. Então, a nossa parte é o engajamento, né? Então, mas como bem falou uma colega aí, é bastante importante que você deixe claro a sua proposta para os alunos, né? E que aquela proposta, eles consigam entender que vai ter algum significado para eles. Isso é bastante importante, né? Principalmente em se tratando de leitura, né? Sempre a leitura vai ter algum tipo de significado. Então, o professor tem que encontrar essa chavinha. Então, a gente pensou assim, em número 1, a gente pensou em trabalhos diversificados que fujam da rotina da sala de aula, né? Então, aí, nesse caso, o time é bastante importante, né? De repente, essas novas propostas de metodologias ativas, né? Escolher uma delas e tal, bastante importante. E segundo, a colaboratividade, né? O trabalho em grupo, o trabalho em equipe, ele é bastante importante, porque um acaba puxando o outro, né? Um acaba ajudando o outro, e se for principalmente em ambiente colaborativo digital, a situação pode ficar mais rica, porque eles podem trabalhar de uma maneira distante, e ao mesmo tempo que eles usam, eles são leitores, eles também produzem alguma coisa dentro desse ambiente. Então, é uma forma bastante bacana de você desenvolver a leitura, ou fazer algum trabalho com leitura, né? E, por último, estimular a oralidade a fim de motivá-los a explanar aos colegas sobre a leitura realizada, né? Quer dizer, a partir do momento que a leitura passa a ter um significado, e é esse o objetivo, né? Então, o professor ele tem que ter as chavinhas para conseguir extrair, né, esses significados. Mais ou menos por aí. Não sei se algum colega quer acrescentar aí. Eu acho que a questão da afinidade também, né, Gerson? A gente está falando ali na colaboratividade, né? Do engajamento lá. Sim. Nós propormos que eles mesmos busquem as pessoas com quem eles têm afinidade para conseguir desenvolver, né? Um modo também de engajamento, né? Para que eles desenvolvam daquilo da melhor forma possível, né? Muito bem. Eu não sei se vocês trabalham com monitoria, mas a monitoria também, de repente, fazer grupos que tenha um monitor, também é um trabalho bem interessante, bem bacana para ser realizado, tá? Porque o monitor, ele pode ficar responsável ali por fazer o engajamento daquele pequeno grupo, né? E, de repente, ele consiga melhor do que o professor colocar o aluno ali e se engajar.
Muito bem, eu achei que todos os 3 grupos elaboraram muito bem. Eu perguntei ali no grupo 2, porque a gente está trabalhando com a metodologia DIME, assim como para o grupo 1 também, quando pensou ali, e para o grupo 3. Então, é legal a gente pensar nisso também, pensar nessa proposta, porque a gente já vai ter que fazer aqui um relato de implementação, né? Então, olha, eu deixei claro, né, ali no engajamento, os trabalhos são diversificados. Se eu já tenho uma roda de leitura, eu já vou ter se eu já tenho um círculo de leitura ali, eu já vou ter uma colaboratividade, né? Já vai ser algo colaborativo. E vai ser com o grupo todo, né? Então, assim, se for um livro só, se for mais de um, vai ser a roda em pequenos grupos. Então, também vai ter uma colaboração, né? Que são essas equipes se colaborando. Estimular, né? O fato de vocês já estarem, então, utilizando aí também a metodologia DIME, vocês já estão, de certa forma, utilizando algo para motivá-los a falar, né? A explanar sobre a leitura, que nem vocês colocaram ali. Então, é bem bacana a gente pensar na metodologia também ali no que a gente está trabalhando. Bom, então, eu vou passar adiante agora, para a gente finalizar aqui a nossa reunião, que agora nós estamos ali nos finalmente, né? Então, assim, na prática, o que nós vimos hoje? Então, a gente viu que as boas práticas é essencial para promover uma aprendizagem significativa e também fortalecer uma avaliação formativa. Né? Então, vocês viram que a partir do momento que a professora deu aquela autoavaliação, ela teve um retorno, né? Porque o aluno ele foi colocando a nota de acordo com aquilo que ele foi se autoavaliando. É claro que, de repente, um ou outro aluno vai lá e coloca tudo 3, tudo 10, né? Mas a maioria, eles são bem coerentes com a participação deles, né? Em uma autoavaliação. Então, é bem bacana a gente pensar também que isso vai de encontro a uma avaliação formativa, que você pode trabalhar ali, né? A Poliana, ela pediu um relato, então esse relato acabou mostrando para ela o que o aluno entendeu do livro, do trabalho, e ela acabou vendo os pontos que, de repente, poderiam ser melhorados. Pontos sobre o tempo, por exemplo, que ela viu que foi pequeno, muitos alunos fizeram nos relatos dele esse mesmo comentário, que o tempo foi pequeno para realizar toda a leitura. Então, a gente consegue perceber que também serve ali como uma avaliação formativa, né? Essas práticas vai facilitar o quê? A compreensão mais profunda do conteúdo, incentiva o engajamento do aluno, o desenvolvimento de habilidades e competências, que está tão falado ali pela BNCC, o nosso trabalho vai de encontro com a BNCC, né? Então, a gente precisa engajar, desenvolver habilidades e competências que o tempo todo é cobrado ali da gente, né? Hoje, diariamente, é cobrado tal do engajamento e do desenvolvimento de habilidades e competências, né? A reflexão também constante do docente sobre sua prática pedagógica. É bacana o professor também fazer essa reflexão sobre aquilo que ele aplicou, para que ele possa, então, aprimorar, né, ali a prática dele continuamente. Então, a gente só aprimora a partir do momento que a gente reflete e verifica, olha, na próxima eu vou mudar isso, vou colocar aquilo, então a gente vai se aprimorando ali continuamente. Muito bem, gente, vamos lá. O que aprendemos hoje? Então, para nós concluirmos aqui, né, nós vimos, então, vou colocar um link para vocês aí resolverem rapidinho de um quebra-cabeça. Vamos ver quem é que vai conseguir realizar esse quebra-cabeça, que daí vocês vão, de uma forma lúdica, perceber aí qual foi o nosso aprendizado que foi importante aí na nossa temática de hoje, nesse encontro de hoje, tá? Eu vou colocar o link para vocês, cada um vai abrir, tá? E quando vocês abrirem aí, ele já abre individual, tá? Para cada um poder mexer aí no seu quebra-cabeça. Então, tá aí, eu vou dar um tempinho aí para vocês vão fazendo o quebra-cabeça. Enquanto vocês fazem o quebra-cabeça, eu já vou colocar o link também do Contribua Conosco aí para vocês.
quebra-cabeça, deixa eu só compartilhar ele para vocês, ó, ele é assim, tá? Cada um que abrir vai abrir o seu, o outro vai mexer, não vai atrapalhar você, tá? Então você pode ir montando aí para você descobrir o que foi importante aí nessa aula de hoje. Vamos ver quem vai conseguir montar. Quanto tempo? Ó, até o final da reunião, hein? Tá faltando quantos minutos? 2 minutinhos, já tá chegando no fim. Ô, professora, Oi. sobre aquele outro link que você sempre manda, Contribua conosco. a gente sempre tem que responder, né? Ele, né? Precisa, né? Vocês não estão respondendo. Poderia passar antes pra gente, assim, não só bem no finalzinho, lá, mas uns 5 minutos antes? Eu deixo ele no Classroom. Vocês podem responder depois também ou acessar antes. Eu coloco ele no Classroom, eu sempre coloco o material antes da aula. Deixa eu só colocar aqui para vocês, deixa eu ver se hoje eu coloquei, de repente eu esqueci. Mas geralmente lá onde eu deixo o material da aula, com a data de hoje, eu deixo ele lá no Classroom também, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso estar colocando antes, não tem problema. Ao invés de deixar para o final, colocar mais cedo, vocês querem, né? É isso? São 5 minutinhos antes, só para, né, chega às vezes 10 para 8, daí a gente sai do formador e a gente fica respondendo, sabe, depois do horário, então, sim, se entendi. puder só, né, colocar uns 5 minutinhos antes só. Ok. Se vocês não conseguirem preencher agora, lá no Class, quando vocês entrarem lá na atividade, tá lá link do formulário, tem o link, tá lá na atividade de hoje. Aparece link do formulário antes do slide da aula. Vocês podem preencher depois também, tá bom? Só lembrando que daí é da aula de hoje. Terminou? Alguém conseguiu terminar? Eu estou montando a mocinha. Cabeça, ninguém conseguiu terminar? Eu estou montando aqui. Eu gosto de quebra-cabeça. Eu estou montando a moça. Mas parece que só eu estou montando. É que você tá no teu, é só você mesmo. Então é assim, então tá bom. É, só você mesmo, tá? Entendi. Eu gostei muito desse negócio. E só lembrando, gente, vou dar um recadinho aqui final para vocês, que está aberto até o dia 6 de novembro a inscrição para os professores e pedagogos da rede estadual para ser formador. Mas essa inscrição são para os professores PSS, tá? A inscrição do professor QPM já foi, e agora a gente está tendo um momento aí para o professor PSS se inscrever. Então, se você quer ser formador, você acessa o link, tá? E acessa o link ali do edital, e você pode fazer a sua inscrição, tem um videozinho que você precisa gravar, e vai ter uma prova também, tá? É só você acessar o link e fazer a inscrição aí para ser formador. Fala, Jô. Terminei. Terminou? Compartilha com a gente, só para a gente ver ali a mensagem final. É só ler mesmo, né? Isso. Tá. Hoje refletimos sobre o que uma boa prática precisa conter, levando em consideração o contexto das implementações no grupo de estudos. Cabe ressaltar que, além de um bom planejamento, metodologia, engajamento e recursos, é essencial compartilhar as boas práticas construídas. Assim, melhoramos a aprendizagem de nossos alunos e aprimoramos nossa prática didática. Muito bem. Só isto. Vamos fazer a nossa foto final. E, gente, ó, assim que eu der o print, vocês estão liberados, tá? Só vou parar o compartilhamento aqui para todo mundo aparecer na tela. Eu tô com um problema sério na minha tela, que não tá aparecendo todo mundo. Mas, enfim, eu vou tirar 2 prints. Se alguém conseguir tirar também, por favor, tirem.
Deu um probleminha agora no microfone, bem no final. Se alguém conseguir fazer o print ali da foto, compartilha com a gente lá no grupo, tá bom? O meu aqui não apareceu todo mundo, só apareceu algumas pessoas. Bom, gente, muito obrigada por hoje. Tenha um bom descanso nesse feriado que está se aproximando. Boa aula para vocês. Bom descanso também do restante de dia hoje. Até a próxima. Espero que vocês já estejam aí, ó, com a implementação praticamente pronta, porque a gente já está indo para a nossa reta final. E até a semana que vem, com o nosso encontro na terça-feira, às 18h10. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, colegas. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Alcione. Boa noite. Boa noite. Eu cliquei em parar a gravação e não deu.